Olha, eu estou recebendo nesta manhã a presença do presidente do MCCE, o Wilson Neri, que é um movimento de combate à corrupção eleitoral. Ele que, nesses últimos dias, entrou em cena com relação ao episódio que envolve o advogado do ex-presidente da Câmara Municipal aqui de Cuiabá, o João Emanuel, o doutor Eduardo Mahon, né? Que inclusive imputa a ele a responsabilidade de vazamento de informação e outras coisas mais. Wilson Neri, um prazer em conhecê-lo pessoalmente, seja bem-vindo ao programa SBT Comunidade. Muito obrigado pela sua presença aqui. Então, Zé, muito obrigado, bom dia a todos e todas. Ainda que seja um feriado e ainda que a maioria das pessoas estejam descansando, o trabalho do MCCE continua e o da imprensa também. Ambos com a responsabilidade de dizer para a sociedade, de fato, aquilo que acontece e que muitas vezes, para nossa tristeza, a gente tem a dificuldade de dizer com clareza para a sociedade. Por isso, o importante esse momento, esse espaço, para que aqui a gente possa fazer essa defesa pública das nossas teses e, aliás, fazer a mim próprio, a minha defesa pública, que até esse momento me foi sonegado. Bem, sem dúvida nenhuma, o dia 22 vai ser marcado, o dia de amanhã, terça-feira, vai ser marcado, inclusive, segundo o doutor Mahon, com uma entrada junto ao Conselho e ao próprio Tribunal, pedindo a sua saída, tudo por conta do vídeo que veio a público. Afinal de contas, o que de fato aconteceu? Nela, veja só, o que acontece? Foi até importante, e eu agradeço o doutor Mahon, primeiro pela preocupação que tem demonstrado comigo, e porque, graças a ele, veio à tona o trabalho que nós desenvolvemos lá na OAB. Eu faço parte do Tribunal de Defesa de Prerrogativa. Era uma comissão antiga na OAB, que funcionava há 10 anos atrás, e que, aliás, no meu primeiro mandato, o doutor Mahon também nos honrava lá com a sua presença. Mas é um trabalho muito duro, muito árduo, que você precisa se dedicar muito. Há tanto que evoluiu e hoje essa comissão de defesa da prerrogativa do advogado, ela se transformou num tribunal. E olha, vou dizer para você, com apoio ainda à época do prestígio do presidente Uciel, a essa comissão, depois TDP, do presidente Fayad e depois do presidente Cláudio, e também a gente não pode negar o empenho do doutor Maurício Aldi de dar sustentação para a nossa atuação. E aí a gente consegue hoje ser referência para o país. Então o próprio presidente nosso, à época, que convolou essa comissão, transformou a comissão num tribunal, que foi o doutor Fayad, hoje é presidente da Comissão Nacional de Prerrogativa dos Advogados. Então, o que nós fazemos ali é um trabalho incessante de defesa da sociedade, na medida, Agnello, em que a gente protege a atuação dos advogados. Então, nesse caso em comento, e aí eu me refiro diretamente àquilo que me é imputado. Veja, nós tivemos aí, infelizmente, ao longo do tempo, a Câmara de Cuiabá, nos últimos 10 anos, sempre sendo utilizada como trampolim, seja para que os dirigentes se elegessem deputado, seja para que o dirigente fizesse ali negócios que não são os mais interessantes para a sociedade de Cuiabá. Lobby, por exemplo. Isso para dizer o mínimo. Tanto é que nós conseguimos aí, ao longo do tempo, processar, através de representações provocadas pelo MCCE, através de ações populares, diversos ex-dirigentes da Câmara de Cuiabá. Alguns processos já com sentença, outros em andamento, inclusive, graças a denúncias que foram por nós elaboradas, nós temos ações penais em andamento, tivemos rejeição de contas no Tribunal de Contas e já existindo no Poder Judiciário processos que visam devolução de recursos ilicitamente recebidos por dirigentes da Câmara de Cuiabá. E, infelizmente, o constituinte do doutor Mahon, vereador João Manuel, que também é advogado, não foi aí não respondeu à expectativa dos eleitores que depositaram nele o voto. Sim. Também não respondeu à expectativa dos vereadores que o elegeram presidente, por eles sendo tratados como artistas, e esses artistas entre aspas, não é um Lio Arruda que nos orgulha, não é enfim,
o André de Luca, que é um fenômeno mato-grossense mostrado para o Brasil, né? Artistas de fato, não é ninguém do Cirque Soleil. O que o senhor atribui esta ação, ou pelo menos essa tentativa de intimidação da parte do doutor Eduardo Mahon, imputando ao senhor a responsabilidade do vazamento desse vídeo e que isso, obviamente, feriu a ética profissional? Veja só, o que acontece? Isso foi bacana para mim. Eu recebi apoio de inúmeros colegas advogados, gente que, aliás, eu nem conhecia, me telefonando dizendo, olha, conheço a atuação do TDP, que são pessoas que acompanham o dia a dia, já fui defendido pelo TDP, inclusive com parecer exarado por você, Wilson Neri. E aí, eu quero dizer que grande parte da atuação da OAB nos últimos tempos foi baseada em ações do TDP, onde eu participo, inclusive, como relator de muitos processos. Então, tenho, assim, toda a preocupação do mundo com a questão da ética dos advogados, tenho uma preocupação seríssima com a questão da prerrogativa e tenho acompanhado ao longo do tempo, inclusive o entendimento, a interpretação de quem aplica a lei em relação à questão das prerrogativas. Então, posso dizer para você que verificamos que houve aí uma tentativa de induzir o Tribunal de Justiça ao erro, inclusive jogando na lama o nome de uma desembargadora que a gente tem, assim, o maior respeito. Não tenho um carinho, não tenho amizade próxima, não tenho nenhuma relação de irmandade, mas, assim, a pessoa pública, os votos que a doutora Maria Aparecida exara, o tempo que ela esteve assessorando a presidência, dão a ela a segurança de que qualquer decisão que dali saia é uma decisão justa, a não ser que seja por uma premissa falsa, por um documento equivocado, que foi o que aconteceu. Denunciamos isso, levamos, exercendo o direito de petição, que é um direito constitucional, exercendo a obrigação do advogado, que é ser essencial à justiça, e a atuação do MCC, protocolizamos no agravo, no recurso de instrumento que estava tramitando no tribunal. Pegamos a prova lá do processo criminal, juntamos ali. Agora, alguns entenderam que era o momento adequado para desviar a atenção, então aí adotaram a estratégia de uns acusarem os colegas vereadores, tratar da questão de uma suposta extorsão, outro acusar juiz, dizendo da questão da... O senhor está citando, por exemplo, aquilo que foi noticiado, o caso que envolve o presidente atual da Casa de Leis, o Júlio Pinheiro, uma possível facilitação de aprovação à Prefeitura Municipal. Isto tudo é o que o senhor atribui e denominou de cortina de fumaça? Isso, além do que a defesa do vereador Cassado entrou numa sinuca de bico jurídica. E eu vou dizer para você por quê. Olha só, eu tenho processo judicial, aí eu tenho o Código de Processo Penal, por exemplo, que regula o processo judicial, e o Código de Processo Civil, que trata do processo civil, das relações pessoais, de família, etc. e tal. E aí o que acontece? Eu tenho os chamados crimes de responsabilidade, que é a atuação política do parlamento. Eu quero lembrar, Agnello, que nós tivemos um presidente sul-americano, o presidente Lugo, do Paraguai, que foi cassado pelo parlamento numa sessão que durou 2 horas. Então é um processo que durou 2 horas, talvez seja um fenômeno, seja o relâmpago McQueen dos processos. E nós defendemos aqui no Brasil, veja só, a questão da celeridade dos processos. Com certeza. Nos processos de crime de responsabilidade, em que tudo é regulado pelo decreto 201 de 67, ou pelo menos a regra geral se aplica, eu não posso passar mais do que 90 dias. Então eu não posso fazer inúmeras audiências, eu tenho que apresentar o essencial. E eu não estou tratando ali de um direito indisponível, eu não estou tratando ali de cessamento, de tirar a liberdade da pessoa. Eu não vou prender ninguém, eu não vou subtrair o patrimônio. O que eu vou fazer, num caso de um processo como esse, é exercer aquele poder do parlamento, das comissões parlamentares de inquérito, das comissões processantes, que não se submete àquela regra do processo judicial. Tudo bem, a toda evidência, o devido processo legal deve ser respeitado, mas o devido processo legal não é aquele do CPC, é o decreto 201 que fala que o processo tem que durar 90 dias. O senhor está certo de que houve quebra de decoro parlamentar, que houve improbidade administrativa, de que houve uma ação contrária àquilo que determina o regimento interno da Casa de Leis, da parte do ex-presidente João Emanuel, e por conta disto ele
deve de fato ser cassado? Eu tenho algumas certezas. Há um filósofo chamado Thomas Hobbes que ele dizia o seguinte, que o homem é um lobo. O homem, no estado natural, ele avança sobre tudo, sobre todos. Então, precisa existir o Estado para limitar essa atuação da pessoa. Mas veja bem, digamos, para regular a atuação da pessoa. Eu não posso entrar no Estado e me dar bem. Entrar no Estado para que um mandato eletivo, por exemplo, possa me proteger para que eu possa cometer infrações fora do mandato ou aquelas infrações que eu cometi antes, que é o caso, possam, inclusive, a sua investigação ser obstaculizada pelo exercício do mandato eletivo. Então, e a outra certeza que eu tenho, ainda, além disso, é que eu estou há 50 dias da Copa do Mundo. Eu tenho buracos nas ruas de Cuiabá. Eu tenho problema no orçamento de Cuiabá. Eu tenho problemas gravíssimos para receber os turistas. E a Câmara de Cuiabá está discutindo como é que deve tratar um dos seus elementos, um dos seus integrantes, que não correspondeu à expectativa da sociedade. E daqui a pouco vai tratar, obviamente, a questão da campanha eleitoral, porque alguns dos nobres vereadores, obviamente, vão ser candidatos também. E a toda evidência, Sim, complementando, eu não tenho dúvida que houve infração ao decoro. Essa infração ela precisa ser julgada pelos seus pares. Ela não tem aquela regra a regra judicial, é a regra do 201. Mas o senhor acredita que de fato isso vai acontecer ou no apagar das luzes vai surgir alguma situação que de repente obstrua a continuidade dessa ação, como aconteceu, por exemplo, na semana passada, quando tudo dava por certo os trabalhos na Casa de Leis, a cassação, e de repente apareceu uma liminar que freou tudo. O senhor acredita que de fato isso vai acontecer? Porque uma coisa é o que o senhor pensa, outra coisa é o que o senhor acredita que deva acontecer. Olha só, eu quero fazer uma observação que ela é muito importante, talvez até revele algo para a sociedade de Cuiabá através do seu programa, que eu tenho certeza tem uma grande audiência. Nós fizemos a representação que começou com o processo de cassação de 2 vereadores da capital do estado. O vereador que havia sido acusado de ter relacionamento com travesti, que é quebra de decoro, e teve também alguns atos tidos como ímprobos, e teve a questão do ex-presidente da Câmara. E os 2 processos, um deles inclusive foi assinado comigo e com os meus colegas do ativismo dos movimentos sociais, foi assinado pelo presidente da OAB naquela oportunidade. E esse processo não foi de modo algum anulado pelo Poder Judiciário. Seguiram o rito que o MCCE propôs e o processo teve a validade. E no caso do vereador que teve aquela relação com o sexual, só foi anulado porque quando o processo, os pedidos dele já estavam em grau de recurso no STJ, houve uma atuação absolutamente equivocada aqui no seio da Câmara de Cuiabá, em que ele entrou com um pedido administrativo pedindo para anular uma daquelas provas anteriores, que foram o substrato da condenação, e rapidamente, sem que ninguém soubesse, houve pareceres dentro da Câmara de Cuiabá, dando validade àquele procedimento, e essa decisão administrativa serviu lá no STJ para anular a cassação daquele vereador. Então, esse dano, a Câmara, aquele conjunto de vereadores e de assessores devem para Cuiabá, inclusive, deve explicações. Nesse caso, agora, desse procedimento de cassação em relação que está em curso na Câmara de Cuiabá, foi produzido pelos companheiros da ONG Moral, que eu tenho certeza que tiveram toda a preocupação. Reclamaram para mim que estava havendo algumas manobras, e aí eu entendo a sua preocupação de crer de que o processo vai ter uma continuidade? Porque ficou nítido, pelo menos é isso que ficou demonstrado e apresentado, inclusive, por boa parte da imprensa, que houve uma tentativa de intimidar o presidente da Casa de Leis, o Júlio Pinheiro, a dar continuidade dessa ação. Há quem diga que ele está sendo duramente pressionado e comenta-se nos corredores que o discurso pode começar a mudar a partir de amanhã. O senhor, por acaso, tem conhecimento a respeito disso, destas pressões que ele está vivendo? O MCCE está acompanhando de perto toda essa movimentação? Bom, a única pressão que a gente sabe que ocorreu foi aquela de dizer que algumas pessoas estariam sendo extorquidas, seja para atuar nesta ou naquela direção.
Tanto é que isso já é objeto de preocupação nossa, inclusive de acionar o próprio MP, que já está sendo provocado no sentido de instaurar um procedimento. Porque, como se trata de ação penal pública, o titular da ação é o Ministério Público, a toda evidência ele deve agir, inclusive tomando conhecimento. Agora, o que aconteceu a coisa de 2 semanas atrás? Houve aquela agressão da assessoria e do vereador àquela ativista do MCCE, Ivonete, e isso foi objeto, inclusive, já da produção das provas lá no âmbito do ML, da própria polícia. O vereador nega que isso tenha acontecido, nega que a pessoa que possivelmente teria agredido é funcionário dele, trabalha com ele, exerce o cargo de segurança dele, enfim, ele veio a público e disse que isto foi uma grande armação feita ali com a intenção de prejudicá-lo. Bom, duvido que haja, duvido em todas essas palavras. Primeiro, a ampla fotografia, as pessoas que ouviram, que estavam, houve a discussão, ele admitiu que discutiu com a Ivonete, houve a agressão, inclusive o próprio agressor veio à imprensa e disse que foi uma autolesão, que a Ivonete havia se ferido no nariz, com a caneta, etc. e tal. Bom, eu acompanhei o ML, conversei inclusive lá com a equipe técnica e posso dizer para você que tudo bem que houve sangue, mas não, a lesão não foi no nariz, foi no lábio. Então é tranquilo em relação a isso e em relação a esse fato foi proposto o procedimento, a instauração, já foi feita a leitura e num prazo de 90 dias a presidência, a mesa da Câmara Diretora de Cuiabá vai ter que dar resposta para a sociedade. Eu não tenho dúvida que nós temos que sair desse tema e ir para o tema que interessa, que é a saúde, que é aquelas ruas esburacadas e afastar essa imagem ruim da Câmara de Cuiabá. Com certeza. Bem, é óbvio que nós teremos muitos outros assuntos para conversar com o senhor. Um deles é a respeito dos coronelismos dentro dos partidos, né? Dos mais de 33 partidos aí registrados no TRE. Teremos muitos outros assuntos, como, por exemplo, a aprovação do fim das doações de empresas. E eu vou lhe trazer novamente aqui no programa para nós falarmos um pouco mais a respeito desse assunto aí, porque tem tudo a ver com o interesse da coletividade. Eu quero agradecer a sua presença. Conversamos nesta manhã, já tarde, com o presidente do MCCE, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, né? O Wilson Neri. Muito obrigado pela sua presença, nós vamos estar acompanhando e eu quero desde já parabenizar o trabalho que o MCCE vem fazendo, desenvolvendo aqui na Baixada Cuiabana em especial. Um abraço, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado a você, obrigado à equipe, parabéns, seja bem-vindo a Cuiabá. E esse é um ano eleitoral, não tenho dúvida de que teremos muita contribuição para dar para o processo eleitoral no Estado e contando com você, sempre que chamado, aqui estaremos. Pode ter certeza que você vai ser nosso ajudador, no sentido de estar sempre levando esclarecimento para a nossa população. Muito obrigado, viu?